Rádio Globo. Eleições 2018. E aí, galera boa de orelha ligada na Rádio Globo, continuamos hoje a nossa rodada de entrevistas com os candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul. Hoje, o nosso entrevistado é o candidato pelo MDB, Júnior Mock. Bom dia, candidato, tudo bem? Bom dia a todos os que estão aí sintonizados. É uma satisfação, uma alegria estar aqui participando deste programa. E, candidato, a gente sempre faz aquela pergunta de sempre, né? Queria que o senhor respondesse lá também. Na sua opinião, por que o senhor merece ser o novo governador de Mato Grosso do Sul? Primeiro, porque tenho experiência de gestão, estou preparado moral e intelectualmente para enfrentar esse desafio e também ser candidato para poder representar, né, uma mudança da forma de governar. O governador do diálogo permanente, o governador que tem a capacidade de construir as parcerias e os consensos, o governador do trabalho, mas acima de tudo, o governador do resultado, que quer ver a população sendo atendida de fato pelas políticas públicas de competência do governo estadual. E a gente lembra aos nossos ouvintes, a quem nos assiste também, e ao candidato, que são questões gerais e também questões ligadas à candidatura própria de cada candidato. E na sua específica, houve um imbróglio ali do partido do MDB, depois da prisão do ex-governador André Putinelli, veio a Simone Tebet, a desistência dela, aí o senhor assumiu essa candidatura. O senhor já está preparado? O senhor era o candidato a deputado estadual? Como que foi toda essa mudança aí na sua vida eleitoral? Em verdade, havia uma discussão interna no partido desde o ano passado da possibilidade de eu ser candidato. Entretanto, em razão da candidatura do ex-governador ter ganhado o corpo, eu recuei e coloquei novamente o meu nome como candidato à reeleição para deputado estadual. Quando chegou nesses momentos de dificuldade, pelo qual o partido passou, né, com a prisão do André e pós-convenção a Simone, em razão de problemas de ordem pessoal e familiar, também não sendo candidato, eu acabei aceitando essa condição, atendendo ao apelo do partido, mas dizendo claramente para a população, é uma candidatura que a gente vinha construindo ela. E ela só antecipou um pouco a nossa decisão. Portanto, eu quero dizer para a população de Mato Grosso do Sul, sou Júnior Mock, sou candidato do MDB, um candidato que veio com o foco e a determinação de vencer o processo eleitoral, de ir para o segundo turno, de vencer o processo eleitoral, de fazer aquilo que tem que ser feito, de ser um governo que vai melhorar a sua vida, que vai reduzir as desigualdades sociais, criando novas oportunidades, um governo que vai ter como foco as políticas públicas de saúde, de educação, de segurança pública, mas também de geração de emprego e renda, fazendo com que a população sul-mato-grossense tenha orgulho de viver aqui. E, candidato, algumas das nossas questões também são pautadas nos comentários que a gente recebe no Página Brasil e nas nossas transmissões ao vivo da Rádio Capital 95, tanto da Rádio Globo também. E quando a gente falava um pouco da sua candidatura, muitos falavam que a sua amizade, a sua boa convivência com o atual governador Reinaldo Azambuja faria recuar um pouco nessa campanha, o senhor não ia atacar muito. Inclusive, falaram até que o senhor já tinha negociado uma vaga no TCE. Queria que o senhor respondesse essas críticas, falasse aí desses casos que o senhor foi comentado aqui no nosso grupo. Primeiro, é importante que a população entenda uma coisa. Eu ocupo hoje o segundo cargo na escala hierárquica do Estado. Governador, presidente da Assembleia Legislativa. Se fosse para mim fazer um acordo, eu faria para continuar deputado estadual e presidente da Assembleia. Não há acordo. Por que eu teria que sair numa candidatura, num desafio grande desse, para esperar que o governo pudesse cumprir comigo, caso fosse eleito outro, cumprir comigo e eu fora de mandato? Não tem sentido, não tem lógica do ponto de vista político da decisão pessoal essa questão. Eu sou candidato para valer. O meu perfil, obviamente, é o perfil de tratar das minhas propostas, de colocar as minhas ideias, de defender o que eu penso. Nisso, obviamente, eu jamais, não só contra o Reinaldo, quanto qualquer outro candidato, vou partir para os ataques pessoais. Eu preservo, eu acho que política, você discute, debate, são as ideias, são as suas propostas. As minhas é diferente. Eu vejo o Estado e a forma de governar, se for eleito governador, diferente do atual governador. E é isso que eu vou propor, e estou propondo para a sociedade sul-mato-grossense. Na sua campanha, inclusive em alguns programas eleitorais, o senhor fala da redução do IPVA em 40%.
E muitas vezes até no governo federal a gente vê que quando acontece uma redução, outro setor acaba sendo onerado. Como o senhor está esquematizando essa redução? Na verdade, houve um aumento e a alegação do governo quando aumentou e o fez por decreto os 40%, foi no sentido que nós estávamos passando por uma crise, por uma dificuldade financeira, foi tomada essa decisão. Hoje, o país já está numa situação diferente do que estava 2, 3 anos atrás. Não tem sentido você fazer um aumento para suprir uma necessidade momentânea, depois que ela passa você tem que retirar. Os governos que antecederam, todos eles viveram, sobreviveram e tocaram o órgão de trânsito do Estado com 2,5% do IPVA. O aumento ocorreu somente agora nesse governo de 2,5% para 3,5%, que são os 40% que cresceram. Nós vamos retirar esses 40% e eu disse de forma clara, ele vai ser gradativo, porque você faz um diagnóstico da sua receita e você não pode perder ela de uma vez, porque você também tem vários compromissos assumidos. Então nós vamos reduzindo gradativamente até chegar aos 2,5% que era antes. Não só do IPVA o senhor comenta também a redução do ICMS, né? Como o senhor esquematiza também acontecer essa redução? Essa redução nós não estamos discutindo a alíquota, nós estamos discutindo da seguinte forma. Primeiro ato, o governo assume o compromisso, e hoje eu terei uma reunião com a Associação Comercial de Campo Grande, o governo assume o compromisso de criar uma comissão permanente de política tributária. Através dessa comissão, nós vamos discutir o ICMS em cada uma das áreas de incidência, porque o ICMS aparentemente é simples, mas ele incide sobre vários ramos da atividade. Então, cada ramo tem a sua peculiaridade, tem os seus problemas, e o governo tem que estar atento a cada uma dessas questões. Eu citei um exemplo, por exemplo, do combustível para o nosso comércio que está nas fronteiras, principalmente com o estado do Paraná e com o estado de São Paulo, que há uma diferença grande de valor. O estado tem que ter a capacidade de compreender isso e de encaminhar soluções para gerar competitividade e que o nosso comércio do lado de cá venda mais, comercialize mais e arrecade mais. E uma questão que a gente faz para todos os candidatos, virou uma questão emblemática nessa atual gestão, inclusive, é a questão da segurança das fronteiras, candidato. Como o senhor analisa? E o senhor tem alguma proposta para essa questão? Tem. Primeiro de tudo, nós não podemos mais tolerar a omissão do governo federal. O governo federal, a maioria dos crimes de segurança da fronteira, dos índices, dos indicadores, mostram para nós que são os chamados crimes transnacionais. Crime de contrabando, descaminho, originam tudo isso, de tráfico. Esses crimes são de competência da União. A União tem que assumir, a União tem que ser parceira, a União tem que pelo menos indenizar o Estado em relação a esses crimes e o que o Estado gasta com a custódia destes presos. Esse é um ponto. Segundo, na verdade é gerar integração entre as forças de segurança, entre as forças de segurança federal, aí é Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Exército e a Força de Segurança Estadual, que é a Polícia Militar, a Polícia Civil, através do DOF, Departamento de Operações de Fronteira. A integração, a comunicação dos sistemas de inteligência entre as forças de segurança, com certeza, estando integradas, elas reduzem muito a questão do crime que ocorre nas fronteiras. Mas tem uma outra questão que é fundamental, é despertar na União a importância. Nós temos um exemplo claro na fronteira de como você coíbe as operações Ágatas promovidas pelo Exército. Elas têm um custo alto, só que esse custo, se você olhar e fizer o comparativo com o prejuízo que nós temos aqui dentro, o custo passa a ser barato. Por último, eu falo que nós temos que ir junto ao governo federal, através da nossa bancada federal, conseguir que haja um acordo bilateral com o país, com o Paraguai, com a Bolívia, porque não adianta nós fazermos a ação do lado de cá e do lado de lá não ter essa mesma ação, haver impunidade constante. Então o cidadão pratica que vai para o lado de lá, não tem impunidade, acaba com que nós não tenhamos chance de combater de forma eficaz a violência. Para a gente terminar, candidato, agora eu queria que o senhor fizesse suas considerações finais, pedisse seu voto e falasse mais uma vez diretamente com a população. Eu quero agradecer a esta oportunidade, mas de modo especial, falando ao nosso eleitor, falando especialmente àqueles que estão indecisos, são mais de 50% da população que ainda não decidiram o seu voto para o governador. Eu estou aqui para ser uma alternativa.
Eu quero ser governador de Mato Grosso do Sul para melhorar a sua vida, para reduzir as desigualdades sociais, para melhorar as condições e a qualidade de vida do cidadão, para gerar emprego, ser o governador do trabalho, o governador do diálogo, o governador das parcerias, mas acima de tudo, o governador do resultado. Peço a você uma oportunidade para que eu possa governar Mato Grosso do Sul. No dia 7 de outubro, venha conosco, vá às urnas tranquilo, consciente da sua responsabilidade enquanto cidadão, e para governador, você digite 15, eleja Júnior Mock, governador de Mato Grosso do Sul. Ok, candidato, muito obrigado. E continue ligado aí nas redes sociais da Rádio Globo Campo Grande, para você que é bom de orelha. Rádio Globo. Eleições 2018.